Milionário fica surpreso ao encontrar mendiga negra com 2 bebês e se apaixona. A chuva caía forte, formando poças que refletiam a luz dos relâmpagos como se fossem estrelas perdidas. Era uma noite sombria e Rafael, um vaqueiro solitário que preferia a companhia dos animais a conversas com gente, dirigia seu cavalo em direção à casa. O barulho das gotas tamborilando no chão de terra era quase ensurdecedor, mas aquela tempestade parecia trazer consigo algo mais. Enquanto passava por um antigo galpão abandonado, ouviu um choro. No começo, pensou que era apenas o vento, mas então a sombria melodia se tornou mais clara. Eram lamentos, e algo em seu peito se apertou. Ele hesitou. O que ele poderia fazer? Naquele pesadelo de água e vento, quem estaria ali? Movido pela compaixão, ele desceu do cavalo e seguiu o som. E foi então que a viu. Uma mulher, envolta em trapos encharcados, com 2 gêmeos em seus braços. O coração de Rafael disparou. Ela era uma figura fragilizada, mas em seus olhos havia uma coragem que desafiava a tempestade. Com mais coração do que o racional, ele se aproximou. — Está tudo bem? Perguntou, esforçando-se para manter a voz firme. Ela olhou para ele, olhos cheios de medo e esperança, e balbuciou algo que se perdeu na chuva. Ele sabia então que não tinha escolha. Sua casa simples, feita de madeira e barro, poderia proteger os 3 daquela fúria da natureza. O instinto de salvar a inocência dos bebês o guiou. Larissa, assim ele soube que se chamava, estava fugindo de Cláudio, seu marido violento, que havia jurado que a encontraria e a traria de volta a qualquer preço. Ela não só carregava os gêmeos, mas todo um passado de abusos e traumas. Cláudio trabalhava para Álvaro, um fazendeiro corrupto, com dívidas que pareciam não ter fim. A ideia de vender os filhos de Larissa era mais do que uma possibilidade amaldiçoada. Era um plano já em andamento. Naquela casa, onde a madeira rangia sob o peso da tempestade, o abrigo se transformou também em um lugar de novas emoções. Rafael sentiu sua vida mudar numa fração de segundos. Conforme os dias passavam, a presença de Larissa e das crianças fez com que ele olhasse para si mesmo com outros olhos. Criou laços, mesmo que a sociedade fizesse questão de sussurrar que um vaqueiro não deveria se envolver com uma mulher como aquela. Com o tempo, os sussurros foram silenciados pela doçura que o papai dos gêmeos carregava. 6 meses se passaram e, entre risadas e choros, Rafael encontrou uma nova razão para viver. Mas a tranquilidade estava para ser quebrada. Quando Álvaro soube onde estavam e que Rafael se tornara um pai, a vida deles virou um caos, numa valsa de perigos. O confronto que se aproximava não seria apenas físico. Seria também um teste de suas emoções, de sua coragem e, acima de tudo, da nova família que Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável, como uma eletricidade antes de uma tempestade. Rafael olhou pela janela embaçada da sua casa. A chuva ainda caía, mas aquele peso no peito não era só por causa do clima. Ele sentia que algo estava
prestes a mudar. Que a tal Maria que encontrou com Larissa e os bebês não duraria para sempre. Então, um estrondo no portão o fez sobressaltar. Os meninos choraram e Larissa correu até ele. O olhar dela estava perdido entre o medo e a determinação. Rafael! Ela exclamou, segurando os gêmeos com firmeza. Temos que nos esconder. Coração acelerado, ele foi até a porta. A chuva diminuía, mas um carro se aproximou na estrada de terra. O farol iluminou a casa, revelando figuras. Era Cláudio, seu marido, mas não estava sozinho. Álvaro o acompanhava, e tudo na expressão deles era ameaçador. Não, murmurou Rafael, seu estômago se revirando. Ele percebeu que a liberdade que Larissa buscava estava prestes a ser destruída. Os homens se aproximaram e Rafael fechou a porta com força. Ele não tinha certeza do que fazer. Olhou para Larissa, que agora estava pálida. Eles não podem saber que estamos aqui, ela disse, quase em um sussurro. Mas havia uma sabedoria nos olhos dela. Havia algo mais profundo. Sem pensar, Rafael correu até a janela, tentando ver o que estava acontecendo. Cláudio estava ao telefone, gesticulando com raiva, enquanto Álvaro observava, com um sorriso cruel no rosto. Os dois pareciam estar discutindo o plano que Álvaro tinha para o futuro de Larissa e dos bebês. E então, uma onda de desespero tomou conta de Rafael. O homem que cruzou seu caminho e lhe deu a chance de ter uma vida digna, repleta de amor, ao lado de Larissa e das crianças, agora parecia uma sombra do que poderia ser. Ele respirou fundo. A luta estava apenas começando. Uma batida pesada na porta fez o coração de Rafael disparar. Cláudio estava exigindo que ele abrisse. O vaqueiro hesitou. A ideia de lutar não o assustava, mas sabia que tudo que precisava proteger estava ali com ele. Larissa e os gênios eram seu mundo. Rafael! Gritou Cláudio, sua voz ecoando na noite. Abra essa porta! Você não pode esconder dela para sempre! As crianças começaram a chorar mais alto e Rafael se virou, segurando Larissa pelos ombros. Ele sentia a tensão, o calor da força que ele precisava reunir. Algo dentro dele começou a se transformar. Não podemos deixá-los entrar! Disse Larissa, seus olhos se arregalando em terror. Eles vão levar as crianças! E naquele momento, uma revelação devastadora penetrou a mente de Rafael. Ele olhou para Larissa, o amor no seu coração se misturando com a dúvida. O que ele não sabia sobre ela? Que segredos estavam escondidos sob a superfície do que parecia ser uma história de amor em meio ao caos? Larissa, o que você não me contou? A pergunta saiu da sua boca, mais um grito de desespero do que o inquérito. Ela hesitou, as palavras escapando dela como sombras na noite. Então, um carro parou na estrada. E algo mais aconteceu. O barulho de botas pesadas se aproximava. E Rafael sentiu que, independentemente do que fosse, a vida que pensava conhecer estava prestes a ser desmantelada. E naquele instante, ao olhar no rosto de Larissa, ele percebeu que Cúnio talvez não estivesse do lado de fora, mas dentro de casa. Uma nova camada de tensão e desconfiança se formou, e toda a sua realidade a respeito do que era estar juntos desmoronou. A porta estava prestes a se abrir e Rafael sabia que a escolha que faria a seguir moldaria tudo. A confiança, o amor
A porta estava prestes a se abrir, e Rafael sabia que a escolha que faria a seguir moldaria tudo. A confiança, o amor e a sobrevivência daquele novo laço que construíram juntos. Sentiu a tensão subir no ar, um nó na garganta. A mão de Larissa tremia, e os choros dos gêmeos soavam como um eco desesperado. Eu não posso deixar que eles entrem, pensou, enquanto o estrondo das batidas na porta reverberava pela pequena casa. O tempo parecia desacelerar, e no fundo de sua alma, uma voz sussurrava que ele precisava escolher. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um grito cortou a noite. "O que você está esperando, vaqueiro? Abra logo essa porta!" A voz de Cláudio era como uma faca, cortando o silêncio e trazendo uma onda de adrenalina. Rafael sentiu seu coração acelerar. Ele precisava pensar, precisava agir. Foi então que Larissa, com os olhos transbordando de medo e um brilho de determinação, puxou Rafael pela mão. "Rafael, eu vou te contar a verdade. Eu não sou quem você pensa." Ela estava pálida, as palavras quase gritando, mas sufocadas pela tensão no ar. Rafael ficou paralisado. O quê? O que Larissa estava dizendo? Antes que pudesse questionar, um estrondo mais forte fez a casa tremer. A porta cedeu um pouco, uma fresta revelando a luz da lanterna que Cláudio segurava. E como um filme se desenrolando, Rafael viu o olhar de desespero e dor nos olhos de Larissa. Algo estava muito errado. E foi nesse instante que um homem apareceu do lado de fora, com um sorriso sinistro. Era Álvaro. "Sabe, eu não sou só um fazendeiro, Rafael. Eu sou um homem de negócios. E Larissa faz parte do meu maior plano." Cada palavra dele soava como veneno. E Rafael começou a sentir um frio na espinha. "Larissa, o que você fez?" Ele precisava de respostas. O amor que sentia por ela agora era uma tempestade de confusão e desilusão. Ela hesitou, e a verdade caiu como um peso. "Rafael, eu não fugi apenas de Cláudio. Eu estava sob proteção de Álvaro por um motivo. Eu estava. Sou herdeira de uma grande fortuna e precisava me esconder. Cláudio queria me roubar e Álvaro prometeu me proteger." As revelações chocavam como um trovão. Rafael sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Tudo o que ele conhecia, tudo o que acreditava, fazia parte de um jogo muito maior do que imaginava. O passado de Larissa não era apenas um fardo, mas uma chave de algo poderoso. O silêncio se instalou de repente. A chuva continuava a cair, mas o mundo à sua volta se tornara um labirinto de mentiras e traições. A expressão de Larissa, misto de dor e alívio, dizia tudo. Rafael se viu diante de um dilema insano. Ele amava Larissa, mas não sabia em quem confiar. "Eles vão me levar! Vão fazer de mim uma prisioneira outra vez!" A voz de Larissa era desesperada, suas mãos segurando os gêmeos como se fossem a única âncora naquela tormenta. E naquele momento, Rafael percebeu que a luta estava apenas começando. A porta estava prestes a ser arrombada, e o que ele decidiria seguir poderia decidir o destino deles todos. Com um impulso, ele se virou para Larissa, a mente uma zona de guerra. "Se você está comigo, você precisa me contar tudo agora.
Não posso lutar contra um inimigo que não conheço. E enquanto o estrondo da porta ecoava na casa, a luz da lanterninha de Cláudio iluminou a cena, revelando um desespero que ia muito além da tempestade externa. O que estava por vir se tornaria a maior batalha da vida de Rafael. A confiança estava em jogo e o amor se tornava uma questão de sobrevivência. E quando a porta finalmente se abriu, revelando os rostos ameaçadores de Cláudio e Álvaro, Rafael entendeu que a verdade, por mais dolorosa que fosse, agora exigia ser enfrentada. A cena estava montada e o jogo tinha apenas começado. O que aconteceria a seguir? O destino de todos estava prestes a mudar para sempre. O que ele viu refletido nos rostos deles era apenas 1 quilômetro de problemas. E no instante em que a luz da lanterna iluminou seu lar, Rafael soube que a batalha estava prestes a começar. "Ah, vaqueiro", disse Álvaro, fazendo uma pausa dramática. "Vejo que você ainda não aprendeu a se manter longe do que não lhe pertence." O sarcasmo deslizou de seus lábios como veneno. Os gêmeos choraram sob a tensão, e Larissa se encolheu, os olhos cheios de pânico. "Rafael!" gritou Cláudio, seu olhar completamente fixo em Larissa. "Vá embora com isso! Ela é minha! Você não sabe o que está fazendo!" "O que você quer?" Rafael gritou, sentindo sua raiva ferver, mas também um frio na barriga. Ele sabia que tudo mudaria, mas não tinha ideia do que vinha a seguir. Ele precisava proteger Larissa e os bebês, mas a cada segundo as perguntas atormentavam sua mente. "Na verdade", Álvaro interrompeu, "eu vim aqui para resolver um pequeno detalhe. Clara e eu, estávamos quase na mesma página sobre sua querida aqui. O que ele disse era uma mera provocação, mas Rafael sentiu a verdade nas palavras dele." "Clara? Quem era Clara?" A palavra escapuliu de sua boca como um sussurro. O sentimento de traição começou a se formar. Havia algo mais. Larissa estava pálida como um fantasma. Havia uma conexão entre Álvaro e ela que ele não compreendia. "Sim, meu caro, Clara, a esposa de Cláudio!" Álvaro sorriu, mal disfarçando prazer em seus olhos. "Aquela que tentou escapar e... Uau! Quem diria que você a protegeria? Nossa, que reviravolta! Esperem, o que você está insinuando?" Rafael estava na ponta dos pés, seu coração martelando no peito. Ele olhou para Larissa, que agora se afastava, como se tentasse esconder uma verdade imensa. "Larissa, você conhecia Clara? O que você não me contou?" A tensão no ar era pesadona, quase palpável. O medo em seus olhos agora competia com um toque de desespero. "O que mais ela oculta?" Eu posso explicar! Eu não sabia!" Ela começou, mas o som de um grito cortou suas palavras. "O que você não sabia?" Cláudio berrou, interrompendo-a. "Você encorajou toda essa bagunça! Você não pode escapar de minha sombra e nem da sombra do que você fez!" Ele estava prestes a se aproximar, mas Rafael se colocou entre eles, os punhos cerrados à sua frente. "Chega!" gritou Rafael. "Eu não vou deixar você machucar ninguém mais! Vou lutar por eles, pela Larissa e pelos gêmeos." As palavras dele ressoaram e o olhar de Larissa se aprofundou, embora não houvesse certeza em seu rosto. "Lutar não é uma opção", Álvaro disse, quase num sussurro. "Mas você irá se surpreender." Nesse instante, de repente, uma explosão de luz e som irrompeu na noite.
Um carro preto surgiu no meio da tempestade, com faróis brilhantes, iluminando tudo ao redor, quase como um farol na escuridão. As figuras masculinas pararam como se houvesse congelado o tempo. A porta do carro se abriu e uma mulher saiu, Clara. Ela estava pálida, com olheiras profundas, mas sua presença era avassaladora. Cláudio, não, você não pode fazer isso. Sua voz cortou o ar, e Rafael sentiu uma onda do passado. Agora estava aqui, atestando sua verdade. Uma nova onda de revelações parecia se aproximar. Era como se o mundo ao redor deles estivesse se transformando em uma tempestade ainda mais forte. Rafael olhou para Larissa. O que era real? Quais segredos estavam prestes a explodir, mudando tudo de uma vez? Enquanto Clara se aproximava, o semblante decidido, Rafael se perguntava: quem era realmente Larissa? E mais importante, a luta que pensava ter pela frente agora parecia ser apenas uma fração de algo muito maior. Algo que poderia derrubar tudo o que acreditava. O que mais estava escondido na escuridão da noite? O que faria agora? A porta se abriu com um estrondo, revelando Cláudio e Álvaro, cada um com um sorriso ameaçador que congelou o sangue de Rafael. O que ele viu refletido nos rostos deles era apenas 1 quilômetro de problemas. E no instante em que a luz da lanterna iluminou seu lar, Rafael soube que a batalha estava prestes a começar. "Ah, vaqueiro!" disse Álvaro, fazendo uma pausa dramática. "Vejo que você ainda não aprendeu a se manter longe do que não lhe pertence." O sarcasmo deslizou de seus lábios como veneno. Você não sabe o que está fazendo. O que você quer? Rafael gritou, sentindo sua raiva ferver, mas também um frio na barriga. Ele sabia que tudo mudaria, mas não tinha ideia do que vinha a seguir. Ele precisava proteger Larissa e os bebês. Mas a cada segundo, as perguntas atormentavam sua mente. Na verdade, Álvaro interrompeu. Eu vim aqui para resolver um pequeno detalhe. Clara e eu, bem, estávamos quase na mesma página sobre sua querida aqui. O que ele disse era uma mera provocação. Mas Rafael sentiu a verdade nas palavras dele. Havia algo mais entre Álvaro e Larissa que ele não compreendia. Clara? A palavra escapuliu de sua boca como um sussurro. O sentimento de traição começou a se formar. Havia uma conexão entre Álvaro e ela que ele não compreendia. Sim, meu caro, Clara, a esposa de Cláudio. Álvaro sorriu, mal disfarçando o prazer em seus olhos. Aquela que tentou escapar e... Uau! Quem diria que você a protegeria? Nossa, que reviravolta! Esperem, que você está insinuando. Rafael estava na ponta dos pés, seu coração martelando no peito. Ele olhou para Larissa, que agora se afastava, como se tentasse esconder uma verdade imensa. Larissa, você conhecia Clara? O que você não me contou? A tensão no ar era pesada, quase palpável. O medo em seus olhos agora competia com um toque de desespero. O que mais ela oculta? Eu posso explicar. Eu não sabia. Ela começou, mas o som de um grito cortou suas palavras. O que você não sabia? Cláudio berrou, interrompendo-a. Você encorajou toda essa bagunça. Você não pode escapar de minha sombra, e nem da sombra do que você fez. Ele estava prestes a se aproximar. Mas Rafael se colocou entre eles.
os punhos cerrados à sua frente. Chega! Gritou Rafael. Eu não vou deixar você machucar ninguém mais. Vou lutar por eles, pela Larissa e pelos gênios. As palavras dele ressoaram e o olhar de Larissa se aprofundou, embora não houvesse certeza em seu rosto. Lutar não é uma opção, Álvaro disse, quase num sussurro. Mas você irá se surpreender. Nesse instante, de repente, uma explosão de luz e som irrompeu na noite. Um carro preto surgiu no meio da tempestade, com faróis brilhantes iluminando tudo ao redor, quase como um farol na escuridão. As figuras masculinas pararam como se tivessem congelado o tempo. A porta do carro se abriu e uma mulher saiu. Clara. Ela estava pálida, com olheiras profundas, mas sua presença era avassaladora. Cláudio! Não! Você não pode fazer isso! Sua voz cortou o ar. E Rafael sentiu uma onda de confusão. A mulher que até então parecia apenas uma sombra do passado, agora estava aqui, atestando sua verdade. E enquanto a tensão no ar se tornava sufocante, Clara olhou para Larissa e com lágrimas nos olhos gritou: Você é uma mentirosa! Você nunca deveria ter voltado! Todos nós pensávamos que você tinha morrido. Rafael experimentou um frio na espinha, como se uma tempestade se formasse dentro dele. O que ela estava dizendo? O que estava acontecendo realmente? Larissa ficou paralisada, o olhar fixo em Clara, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Clara, eu... Larissa tentou falar, mas a voz falhou. O desespero se misturava à confusão. Ela olhou para Rafael, implorando por compreensão. Como assim você está viva? Cláudio questionou, balançando a cabeça em descrença. O choque dele era notável. Larissa, você não me disse que a conhecia. É porque não era seguro. Eu tinha que me esconder depois do acidente. Larissa sussurrou, sua voz trêmula. Ela parecia uma sombra do que era, distante e perdida. Rafael se deixou levar pela avalanche de sentimentos. O que mais estava oculto? A história que eles conheciam estava se desfazendo e seu coração se partiu ao perceber que talvez Larissa não fosse quem ele pensava. Enquanto a tempestade rugia lá fora, um grito ressoou, não de Larissa ou dos homens, mas de um dos gêmeos. A tensão se acumulava e percebia que essa crise ultrapassava questões de amor e proteção. Era uma batalha pelo próprio ser. A pequena casa parecia prestes a desmoronar sob o peso das mentiras. E enquanto tudo ao seu redor começava a se desfazer, uma pergunta ecoou na mente de Rafael. Até onde ele iria para proteger o que ainda acreditava? O destino deles estava prestes a ser desvelado, em um desfecho mais dramático do que poderiam imaginar. Enquanto a tensão no ar se tornava sufocante, Clara olhou para Larissa e, com lágrimas nos olhos, gritou: Você é uma mentirosa! Você nunca deveria ter voltado! Tou! Rafael ficou paralisado, seus pensamentos girando. O que a mulher tinha a ver com tudo isso? Larissa, uma herdeira? O choque era palpável. O passado dela estava despedaçando o presente. Larissa, o que está acontecendo? Rafael perguntou, sua voz tremendo. Ele sentia o nó na garganta apertar. Aquilo era muito. As palavras de Clara ecoavam na sala, preenchendo o espaço com uma tensão quase elétrica. Não era para você saber, Larissa murmurou.
seu olhar buscando algum lugar seguro. Nunca pensei que Clara voltaria. Eu fiquei com medo, Rafael. O desespero em sua voz soava verdadeiro, mas a confusão dentro dele só aumentava. Exatamente do que você está fugindo? A história que você me contou era tudo uma mentira? O coração de Rafael disparava. Era difícil acreditar. A mulher que ele amava, que ele protegia, tinha um passado cheio de segredos. Cláudio, percebendo a desordem, sorriu malignamente. Então parece que a vadia teve suas razões, não é? Mas sabem o que é mais divertido? Ela não pode mais se esconder. Ele começou a caminhar em direção a Larissa, ameaçador. E Rafael se colocou entre eles. Fique longe dela! Gritou, sua raiva queimando. Mas suas palavras estavam ecoando na tempestade de confusões e revelações. Desculpe, Rafael. Sinto muito que você esteja nessa. Mas a verdade é que não somos os únicos que a querem. A voz de Clara tinha um tom diferente, mais sério. Ela sabe algo que pode acabar com tudo. Os gêmeos choravam, e Rafael sentia cada lágrima como se fosse sua. O que mais Larissa não tinha contado? O que Clara sabia que poderia mudar tudo? Do que você está falando? Indagou Rafael, a urgência crescendo. Ele olhou para Larissa, que estava branca como um papel. Sua expressão parecia presa entre a culpa e o medo. E então, o que parecia ser uma briga baixa se transformou em um estalo. Do nada, uma explosão abafada ecoou. A janela da casa explodiu em pedaços e a luz do relâmpago iluminou o interior, revelando um grupo de homens armados, todos cercando a casa. Rafael sentiu o sangue gelar. O caos se instalou. Você não pode escapar, Larissa! Está na hora de acertar as contas! Gritou um dos homens, e Rafael reconheceu aquele rosto. Era um dos capangas de Álvaro, o mesmo que o seguira antes. Ele se virou para Larissa, incrédulo. Isso era um plano! Você me usou para se esconder? O desespero transparecia em sua voz. Larissa olhou para o horizonte, sem palavras, e Rafael teve certeza. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. As risadas dos homens invadiram a noite, como se tudo fosse um jogo. Uma das crianças começou a chorar ainda mais alto. Larissa pegou os gêmeos, como se fossem sua única defesa, gritando por ele. Rafael, ele se sentiu empurrado por uma onda de pavor, a culpa dilacerando seu coração. Foi então que um dos capangas avançou, apontando uma arma direto para Rafael. O tempo parecia desacelerar. Rafael, se você tiver um pingo de amor por ela, você vai se afastar. Um grito de indignação ecoou pela casa. E Rafael se lembrou de tudo que construíram. Ele não ia desistir. Em sua mente, uma ideia emergiu. Larissa, diga-me a verdade. O que havia por trás de tudo isso? A pergunta ecoou entre eles. A casa estava se desmoronando e a tempestade exterior se tornava uma extensão da batalha interna. Ela hesitou e os olhos dele imploravam, como se a vida de todos ali dependesse da resposta. O silêncio tomou conta e o espírito da tempestade rugia lá fora. A tensão era insuportável. Como ele poderia proteger Larissa, sabendo que ela poderia ter sido a responsável por tudo aquilo? A única coisa que restava era um futuro incerto. A porta entre eles e o mundo parecia estar se fechando, e Rafael tomou a decisão.
Ele se moveu para a frente e, antes que pudesse pensar, fez um movimento. E ali, no meio do caos, tudo virou um vendaval. Seria a hora do confronto ou do perdão? Ele só sabia que um novo terror se aproximava. E nem ele, nem Larissa estavam prontos para a verdade que ainda estava por vir, escondida nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. A tensão era insuportável. O vento uivava lá fora, aumentando o caos interno. Rafael olhou diretamente para Larissa, esperando a verdade, enquanto o coração dele fazia barulho, como um tambor ensandecido. Será que ele amava uma mentirosa? A confusão tomava conta, e tudo ao redor parecia girar. O som da chuva batendo forte nas janelas misturava-se com o choro dos gêmeos, como uma sinfonia de desespero e medo. Você precisa me contar, Larissa! Ele a encarou, a voz quebrando. O olhar dele estava queimando, uma mistura de amor e dúvida. Larissa hesitou. O pavor em seus olhos falava mais que 1000 palavras. Eu não queria que você soubesse. Eu estava tentando me proteger. E proteger você. As palavras vieram rápidas, mas vazias de emoção. Um silêncio pesado pairou, como se a sala tivesse engolido todo o ar. Protegê-los de quê? Cláudio rosnou impaciente. Você é o verdadeiro problema aqui, Larissa! Sempre esteve nas sombras, esperando a hora de se mostrar. De repente, uma figura apareceu na porta, ofuscando a luz. Era um homem alto, com um olhar intenso. Pare com isso, Cláudio! Ele gritou. Era Miguel, um amigo de Rafael, mas parecia totalmente diferente. Ele tinha um brilho feroz nos olhos, como se trouxesse uma tempestade consigo. Eu não vim aqui para deixar você destruir o que ainda há de bom em Larissa. Rafael ficou chocado. O que você está fazendo aqui, Miguel? Ele sentiu o perigo no ar aumentar. A tempestade que acontecia do lado de fora agora refletia a confusão e o caos da casa. Eu estou aqui porque conheço a verdade, e você também deveria conhecer, Rafael. Miguel avançou, os músculos tensos, como se estivesse prestes a se lançar para a batalha. Larissa não é apenas uma mulher fugindo, ela é parte de algo muito maior. O que você quer dizer com isso? Rafael estava entre a raiva e a confusão. A verdade metal na boca dele era amarga. Ele não sabia em quem confiar. Ela foi marcada. Tem um destino a cumprir, Miguel respondeu. Assim como Clara. Juntas, elas são herdeiras de uma linhagem escondida, de uma herança que pode mudar o mundo. Um frio percorreu a espinha de Rafael. Ele olhou para Larissa, que agora estava pálida, como se suas cores tivessem sido drenadas. A revelação o atingiu como um raio. O que você realmente é, Larissa? Uma princesa escondida? Um peão nesse jogo mortal? Cláudio soltou uma risada sarcástica e Álvaro se juntou a ele, um brilho maligno em seus olhos. Então agora você conhece o verdadeiro valor de Larissa. Você pensou que estava a protegendo? Ela não precisa de você. Ela precisa de alguém que entenda a profundidade de quem ela realmente é. Calem-se! Rafael gritou. Ele se virou para Larissa. Você precisa me dizer a verdade agora. E quando a pressão estava no auge, a sala tremeu com um som alto. A porta dos fundos se arrombou, revolvendo a estrutura da casa.
Um grupo de homens armados entrou, famintos por qualquer sinal de fraqueza. Era uma multidão de sombras ameaçadoras, cada uma delas portando armas e uma determinação sombria. Agora sim, vamos resolver isso de uma vez por todas! Gritou um dos homens, erguendo a arma como se fosse um trono. O ambiente se incendiou em pavor. Larissa, Rafael sussurrou, mas os olhos dela estavam fixos nos homens que invadiam a cena. Um misto de terror e alguma coisa nova. Não era medo, era determinação. Rafael, você não entende. Larissa gritou, seus olhos brilhando com uma coragem renovada. Precisamos lutar. Preciso de você ao meu lado. Lutar contra quem? A confusão girava em sua mente. A única certeza era que tudo o que ele sabia estava sendo destruído, como uma casa incendiada pela tempestade. E enquanto o caos começava, Rafael percebeu que a batalha não era apenas externa. Era contra segredos, traições e destinos revelados. No meio de tudo, Larissa, Clara e até mesmo Miguel estavam conectados de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. E com cada explosão de luz e som, a verdade sobre o que significava estar vivo e amar uma mulher como Larissa se tornava mais intensa. Rafael olhou para ela, os olhos cheios de luta. O que mais estava por vir? E o que isso significava para o futuro deles? A verdade ainda estava escondida nas sombras, esperando o momento certo para arrasar tudo que eles construíram. A tensão era insuportável. O vento uivava lá fora, aumentando o caos interno. Rafael olhou diretamente para Larissa, esperando a verdade, enquanto seu coração fazia barulho, como um tambor ensandecido. Será que ele amava uma mentirosa? A confusão tomava conta e tudo ao redor parecia girar. O som da chuva batendo forte nas janelas misturava-se com o choro dos gêmeos, como uma sinfonia de desespero e medo. Você precisa me contar, Larissa. Ele a encarou, a voz quebrando. O olhar dele estava queimando, uma mistura de amor e dúvida. Larissa hesitou. O pavor em seus olhos falava mais que 1000 palavras. Eu não queria que você soubesse. Eu estava tentando me proteger e proteger você. As palavras vieram rápidas, mas vazias de emoção. Um silêncio pesado pairou, como se a sala tivesse engolido todo o ar. Protegê-los de quê? Cláudio rosnou impaciente. Você é o verdadeiro problema aqui, Larissa. Sempre esteve nas sombras, esperando a hora de se mostrar. De repente, uma figura apareceu na porta, ofuscando a luz. Era um homem alto, com um olhar intenso. Pare com isso, Cláudio! Ele gritou. Era Miguel, um amigo de Rafael, mas parecia totalmente diferente. Ele tinha um brilho feroz nos olhos, como se trouxesse uma tempestade consigo. Eu não vim aqui para deixar você destruir o que ainda há de bom em Larissa. Rafael ficou chocado. O que você está fazendo aqui, Miguel? Ele sentiu o perigo no ar aumentar. A tempestade que acontecia do lado de fora agora refletia a confusão e o caos da casa. Eu estou aqui porque conheço a verdade. E você também deveria conhecer Rafael. Miguel avançou, os músculos tensos, como se estivesse prestes a se lançar para a batalha.
Larissa não é apenas uma mulher fugindo. Ela é parte de algo muito maior. O que você quer dizer com isso? Rafael estava entre a raiva e a confusão. A revelação o atingiu como um raio. Uma princesa? Escondida? Um peão nesse jogo mortal? Cláudio soltou uma risada sarcástica e Álvaro se juntou a ele, um brilho maligno em seus olhos. Então agora você conhece o verdadeiro valor de Larissa. Você pensou que estava a protegendo? Ela não precisa de você! Ela precisa de alguém que entenda a profundidade de quem ela realmente é. Rafael gritou. Ele se virou para Larissa. Você precisa me dizer a verdade agora. E quando a pressão estava no auge, a sala tremeu com um som alto. A porta dos fundos se arrombou, revolvendo a estrutura da casa. Um grupo de homens armados entrou, famintos por qualquer sinal de fraqueza. Era uma multidão de sombras ameaçadoras, cada uma delas portando armas e uma determinação sombria. Agora sim! Vamos resolver isso de uma vez por todas! Gritou um dos homens, e Rafael sentiu o sangue gelar. O caos se instalou. Larissa! Rafael sussurrou, mas os olhos dela estavam fixos nos homens que invadiam a cena. Um misto de terror e alguma coisa nova. Não era medo, era determinação. Rafael, você não entende? Larissa gritou, seus olhos brilhando com uma coragem renovada. Precisamos lutar. Preciso de você ao meu lado. Lutar contra quem? A confusão girava em sua mente. A única certeza era que tudo o que ele sabia estava sendo destruído, como uma casa incendiada pela tempestade. Enquanto o caos começava, tudo mudou em um instante. Um dos homens, com uma máscara cobrindo o rosto, fez um gesto brusco e sem aviso. Tirou a máscara, revelando um semblante familiar. Era Cláudio. Oh, meu Deus! Não pode ser! A revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. Os dois estavam juntos? O que significava tudo isso? A verdade que ele buscava agora parecia mais distante que nunca. Cláudio, o homem que ele via como vilão, não era apenas um antagonista, mas alguém ligado de um jeito muito íntimo a Larissa. Então, antes que a confusão pudesse dissipar, Larissa ergueu a mão, a voz firme. Cláudio, eu não sou quem você pensa. Eu não sou uma prisioneira. Sou a chave de tudo isso. O tempo parou, as palavras ecoaram e a mente de Rafael estava uma bagunça. O que ela queria dizer com isso? Você não pode me destruir de novo! Cláudio gritou, mas algo em seu tom soava mais como um pedido de ajuda do que uma ameaça. Como uma magia quebrando o encanto, o chão começou a tremer. A estrutura da casa estava prestes a ceder. Os homens armados, pegos de surpresa, trocavam olhares nervosos. Rafael percebeu que o verdadeiro perigo não era só Cláudio ou Álvaro, mas algo muito mais profundo. Um segredo que poderia mudar tudo para sempre. Ele olhou para Larissa, seus olhos brilhando com uma determinação feroz, mas a incerteza ainda pairava no ar. O que ela ocultava? A verdadeira batalha estava apenas começando, e o futuro deles dependia de uma escolha. Que segredo antigo poderia ser revelado? Que consequências iriam despedaçar tudo o que acreditavam saber? A tensão era insuportável. O vento uivava lá fora, aumentando o caos interno. Rafael olhou diretamente para Larissa, esperando a verdade, enquanto seu coração fazia barulho. Como um tambor ensandecido. Será que ele amava uma mentirosa? A confusão tomava conta.
e tudo ao redor parecia girar. O som da chuva batendo forte nas janelas misturava-se com o choro dos gêmeos, como uma sinfonia de desespero e medo. Você precisa me contar, Larissa. Ele a encarou, a voz quebrando. O olhar dele estava queimando, uma mistura de amor e dúvida. Larissa hesitou. O pavor em seus olhos falava mais que 1000 palavras. Eu não queria que você soubesse. Eu estava tentando me proteger. E proteger você! As palavras vieram rápidas, mas vazias de emoção. Um silêncio pesado pairou, como se a sala tivesse engolido todo o ar. Protegê-los de quê? Cláudio rosnou impaciente. Você é o verdadeiro problema aqui, Larissa. Sempre esteve nas sombras, esperando a hora de se mostrar. De repente, uma figura apareceu na porta, ofuscando a luz. Era um homem alto, com um olhar intenso. Pare com isso, Cláudio! Ele gritou. Era Miguel, um amigo de Rafael, mas parecia totalmente diferente. Ele tinha um brilho feroz nos olhos, como se trouxesse uma tempestade consigo. Eu não vim aqui para deixar você destruir o que ainda há de bom em Larissa. Rafael ficou chocado. O que você está fazendo aqui, Miguel? Ele sentiu o perigo no ar aumentar. A tempestade que acontecia do lado de fora agora refletia a confusão e o caos da casa. Eu estou aqui porque conheço a verdade. E você também deveria conhecer, Rafael. Miguel avançou, os músculos tensos, como se estivesse prestes a se lançar para a batalha. Larissa não é apenas uma mulher fugindo. Ela é parte de algo muito maior. O que você quer dizer com isso? Rafael estava entre a raiva e a confusão. A revelação o atingiu como um raio. Uma princesa escondida? Um peão nesse jogo mortal? Cláudio soltou uma risada sarcástica e Álvaro se juntou a ele, um brilho maligno em seus olhos. Então agora você conhece o verdadeiro valor de Larissa. Você pensou que estava protegendo? Ela não precisa de você. Ela precisa de alguém que entenda a profundidade de quem ela realmente é. Calem-se! Rafael gritou. Ele se virou para Larissa. Você precisa me dizer a verdade agora. E quando a pressão estava no auge, a sala tremeu com um som alto. A porta dos fundos se arrombou, revolvendo a estrutura da casa. Um grupo de homens armados entrou, famintos por qualquer sinal de fraqueza. Era uma multidão de sombras ameaçadoras, cada uma delas portando armas e uma determinação sombria. Agora sim! Vamos resolver isso de uma vez por todas! Gritou um dos homens. E Rafael sentiu o sangue gelar. O caos se instalou. Larissa! Rafael sussurrou, mas os olhos dela estavam fixos nos homens que invadiam a cena. Um misto de terror e alguma coisa nova. Não era medo. Era determinação. Rafael, você não me entende, Larissa gritou, seus olhos brilhando com uma coragem renovada. Precisamos lutar. Preciso de você ao meu lado. Lutar contra quem? A confusão girava em sua mente. A única certeza é que tudo o que ele sabia estava sendo destruído, como uma casa incendiada pela tempestade. Então, como se o céu tivesse rompido, o som de explosões ecoou ao longe. As janelas vibraram e a luz da sala ganhou uma intensidade ofuscante. O grupo de bandidos parou, atordoado, enquanto Rafael olhava para Larissa. Um choque passando entre eles. E então, do nada,
Um dos homens armados caiu, atingido por um tiro proveniente de fora. Os outros imediatamente se espalharam, buscando abrigo. A confusão virou caos. Rafael não sabia de onde vinha a ajuda, mas algo parecia se aproximar rapidamente. "Continue aqui! Vou investigar!" Miguel gritou enquanto corria para a porta. E Rafael ficou paralisado, a adrenalina subindo. Esse era o momento de agir. Então, no meio da... Rafael mal teve tempo de processar quando uma figura conhecida saiu do veículo e avançou em direção à casa. Era Clara, a mulher que até então era apenas uma sombra do passado. "Larissa!" Clara gritou, seu olhar cheio de pavor. "Saia da casa, agora! Não temos tempo." "Por que você está aqui, Clara?" Rafael questionou, aturdido. O olhar dela dizia que havia mais em jogo do que eles imaginavam. "Porque a verdade não é apenas sobre Larissa, é sobre você também, Rafael." Os olhos de Clara estavam cheios de intensidade. "Você está prestes em descobrir que tudo o que acreditava sobre o seu passado está prestes a ser revelado. Você não é apenas um vaqueiro. Você faz parte disso." Os sussurros da tempestade e do caos se tornaram um turbilhão em sua mente. Que tipo de jogo era esse? Rafael nunca foi alguém importante. Ele olhou para Larissa, as peças começando a se encaixar de forma perturbadora. "Que verdade, Clara? O que você quer dizer com isso?" Mas antes que qualquer um pudesse responder, um novo golpe na porta fez a casa tremer. E então, uma explosão. A estrutura de barro e madeira ruiu. Rafael se jogou sobre Larissa e os gêmeos, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. Naquele momento, todos os segredos, todas as mentiras que tinham cercado suas vidas, pareciam se entrelaçar em um ponto sem volta. O que mais eles não sabiam? E quando a fumaça tomou conta da sala, Rafael percebeu que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. E a verdade, ainda oculta, estava prestes a ser libertada. Ele não sabia se estava preparado para enfrentar o que estava por vir, mas sabia que nada seria como antes. A explosão fez a casa tremer. A fumaça subiu, engolindo o ar, enquanto Rafael se jogou sobre Larissa e os gêmeos. Os gritos ecoavam e tudo parecia um pesadelo. Era caos! E no meio desse tumulto, a verdade estava prestes a ser revelada. "Alguém! Me ajude!" Miguel gritou, tentando manter os invasores à distância. O coração de Rafael disparou. Ele olhou para Larissa, que segurava os gêmeos com força. Os pequenos chorando em desespero. O que mais eles teriam que enfrentar? Cláudio, cercado pelos homens, parecia mais desesperado do que ameaçador. "Você não entende, Larissa. Este não é o caminho." As palavras dele eram um último apelo, um convite à resistência ou à rendição. E no fundo, Rafael percebia a luta interna que Cláudio enfrentava. "Eu não sou sua prisioneira, Cláudio!" Larissa gritou, o olhar dela determinado. Seu controle acabou. Nesse instante, Clara apareceu ao lado de Miguel, sua expressão revelando a urgência de agir. "Precisamos sair agora." Ela alertou, gesticulando freneticamente para Rafael e os outros. Era como se o tempo tivesse congelado entre eles. Ele não podia ir embora. Aquela casa, seus filhos e Larissa eram tudo o que ele tinha. "Eu não vou deixar isso acabar assim." Rafael respondeu, a fúria fervendo dentro dele. "Me diga o que está acontecendo, Larissa."
E se não fizer isso agora, pode me perder para sempre. Ele sabia que essa era a última chance. Os olhos de Larissa brilharam. Uma coragem mansa nascendo em seu olhar. Rafael, você precisa saber. Eu sempre soube que um dia teria que enfrentar isso. Essa herança, esse passado, tudo de que eu fujo sempre esteve ligado a nós. Nós somos mais do que pensamos. Rafael sentiu o peso das palavras dela. Era uma revelação monumental. O destino deles era mais do que apenas um jogo de amor e fuga. Era uma batalha eterna. A ideia de que Larissa era parte de algo tão grande e complexo fazia seu coração acelerar. Então, vamos lutar, disse Miguel, subindo a adrenalina ao grupo. Os homens armados pareciam hesitar, e isso era tudo o que eles precisavam. Rápido, sigam-me! Clara gritou, quebrando a tensão. A cada passo, Rafael sentia que o novo futuro, para ele e para Larissa, começava a surgir. Era um chamado à luta, e ele não se esquivaria. Conforme deixavam a casa, Rafael olhou para trás e viu o olhar confuso de Cláudio. Um misto de raiva e tristeza, e isso partiu. Embora ele não soubesse como tudo acabaria, a verdade finalmente estava começando a se desviar das sombras. Ao saírem pela porta, a chuva ainda caía, mas Rafael nunca havia sentido um ar tão fresco. Havia uma liberdade do lado de fora. Eles iriam precisar dela, porque o mundo ainda estava cheio de ameaças. E enquanto corriam, as palavras ecoavam na mente de Rafael. Você faz parte disso. E nesse turbilhão de sentimentos, Rafael tomou a decisão de ao lado de Larissa estar. Não importava o que o futuro reservava. Ele lutaria por eles. O amor e a verdade sempre encontram um jeito de vencer. O que quer que enfrentassem a partir dali, só poderia ser superado juntos. E assim, à medida que as sombras do passado se dissipavam, uma nova clareza começava a surgir no horizonte. Rafael sabia. Não poderiam desistir. A vida, o amor e o verdadeiro significado de família esperavam por eles. Mas será que conseguirão derrotar as forças que ainda ameaçavam suas vidas? O que mais o destino tinha reservado? Agora, a história chega ao fim, mas a aventura nunca acaba. Se você quer mais histórias como essa, de momento, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho e acompanhar essa jornada incrível. Você precisa fazer isso. Vamos juntos nessa!